coronavírus, isolamento, solidão, desemprego, morte. Este é o momento em que a fragilidade deste mundo é sentida. As fundações, aparentemente sólidas, estão tremendo. Primeira pergunta que devemos fazer é: temos uma rocha debaixo de nossos pés? Uma rocha que não pode ser abalada nunca? Sim, temos. E essa rocha inabalável se chama Jesus. Acredite, não encontraremos segurança fora da rocha, e ela quer lhe dizer o que fazer em meio a esta pandemia e todas as dificuldades que estamos vivendo. E para relatar este mesmo cenário de total falta de expectativas ao seu redor, onde tudo parece contrário, vamos ler a passagem bíblica que nos conta o milagre de Jesus em favor de um paralítico em Cafarnaum. Leiamos. Marcos 2, de 1 a 5, na versão NVI. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. A multidão ouviu falar que Jesus havia curado um leproso. Era o início do ministério de Jesus e ele já não conseguia passar despercebido por onde quer que fosse. Aqui, as pessoas demonstraram pressa em buscar a Cristo, pois poderiam esperar até o dia em que ele pregaria na sinagoga ou em algum lugar público. Mas não foi isso que aconteceu. A necessidade de estar perto de Jesus, cada um por seu motivo, não os deixaram esperar. Foram até a casa em que Jesus estava para descansar. Casa que poderia ser de Pedro ou alguma locação dele mesmo. Assim, o primeiro ensinamento em que podemos aplicar em nossas vidas neste momento de adversidade é que devemos nos aproximar de Jesus. Leiamos o versículo 1, 2 e 3, que bem destaca esta necessidade de buscar a Jesus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. E cada um de nós, será que temos necessidade urgente de nos aproximarmos de Jesus? Creio que sim, pois só o fato de você estar agora aqui ouvindo o Evangelho de Jesus já é um grande sinal de que você possui esta necessidade. Em meio a esta pandemia que vivemos, muitas dificuldades batem à porta de muitos lares, seja dificuldade financeira, emocional ou enfermidade. Esta pode ser física ou da alma. Mas desde o pecado original de Adão, não há sequer um homem que não precise se aproximar de Jesus. Que possamos dizer assim como o salmista, em Salmos 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus.
Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Identificada a nossa necessidade de aproximação de Cristo, que somada por um desejo de buscá-lo, que o próprio Jesus desperta em nós por meio do Espírito Santo, podemos e quase sempre nos deparamos com muitos impedimentos de nos aproximarmos de Jesus, em meio à nossa agitada vida diária, não é verdade? Então, o segundo ensinamento que podemos aplicar em nossas vidas neste momento de adversidade é que devemos nos perguntar qual tem sido a multidão a ser vencida para nos aproximarmos de Jesus. Leamos o versículo 4a. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Qual seria esta multidão em nossas vidas? Seria uma multidão de afazeres diários, multidão de objetivos prioritários, multidão de tempo gasto em redes sociais, multidão de decepções com a igreja e com os homens, e a multidão de pecados. Você a tem utilizado como desculpa para não se achar justo e digno de se aproximar de Jesus? Uma multidão muito comum que tenta nos afastar de uma vida de fé e que impedem a muitos de se aproximarem de Jesus é a multidão de palavras de incredulidade, falta de ânimo, de que tudo vai piorar, que a sociedade, a televisão nos bombardeiam diariamente na tentativa de destruir a nossa fé, e até certas pessoas ao nosso redor lançam tais palavras sobre nós, de que isso não irá melhorar, você não vai conseguir. Para ilustrar esta situação, vou lhes contar uma história. Duas rãs, presas em um buraco, pulavam desesperadamente tentando sair. Enquanto pulavam, os bichos que estavam do lado de fora gritavam: "Não vai conseguir, não vai conseguir", diziam. Uma delas, embora insistisse, ao dar ouvido à pressão negativa dos outros animais, desistiu e acabou morrendo no buraco. A outra, como se não tivesse dado ouvidos aos bichos, continuou pulando até conseguir sair. Já do lado de fora, os animais comentavam: "Olha, ela conseguiu". Um deles, que acabara de chegar e conhecia aquela rã que escapou, comentou o seguinte: "Não adianta dizer nada, ela é surda". Assim, aprendamos a não dar ouvidos para as palavras contrárias à sua fé, que querem te manter prostrados na cama, assim como o paralítico estava. A multidão é de fácil percepção, não é? Uma multidão não passa despercebida. Pelo contrário, muitas vezes ela, de tão percebida que é, pode nos gerar desânimo e nos parar em nosso caminho até Jesus. Mas acredite, o paralítico também estava desanimado quando foi até Jesus, seja pela sua própria condição, talvez de anos sem sair daquele leito, seja pela sua própria vida em si. Ele estava desanimado, pois sabemos disso pela narrativa que Mateus fez para este mesmo milagre em Mateus 9. Disse Jesus: "Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados". Jesus identificou esse desânimo e a primeira palavra que Jesus lhe disse foi: "Tende bom ânimo". Mateus nos informa que Jesus viu o semblante de desânimo do paralítico. Então, eu reforço este ponto importante, que a fé que age deve existir mesmo em meio ao desânimo. Então, o que fazer após identificarmos aquilo que tem dificultado a nossa aproximação de Jesus? A multidão tem que ficar para trás, e se não é possível encontrar uma abertura até Jesus, então é preciso fazer uma. O terceiro ensinamento que podemos aplicar em nossas vidas neste momento de adversidade
está descrito nos versículos 4 e 5 de Marcos 2. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Devemos ter a mesma fé dos 4 amigos do paralítico. Fé demonstrada por ação, e não apenas conhecimento ou sentimento, pois ela o levará a rodear a multidão e removerá qualquer obstáculo, até mesmo um telhado, se necessário, para chegar até Jesus. Aqui, cabe observar que o telhado da casa onde Jesus estava ensinando provavelmente consistia em esteiras cobertas de terra e galhos finos, suspenso por vigas, e provavelmente se podia subir nele por uma escadaria externa. Seja uma multidão, seja um telhado ou altura, como aqui foram obstáculos ao paralítico, devemos nos atentar para a situação comum em nossas vidas, que é o fato de, mesmo após termos em nós a fé, muitos novos impedimentos ou dificuldades podem continuar a tentar se colocarem entre nós e Jesus. Mas cuidado, pois muitas vezes somos nós mesmos quem criamos tais impedimentos e dificuldades, pois nos sobrecarregamos com muitos afazeres diários, não reservando alguns minutos que sejam em nossa rotina para nos aproximarmos de Jesus em oração e leitura de sua palavra. Aqui, a fé dos amigos do paralítico chamou a atenção de Jesus, mas uma observação é importante a ser feita sobre a fé que precisamos ter, pois eu entendo que você pode estar se questionando que já há algum tempo você vem acreditando que as coisas em sua vida melhorarão, mas nada de novo acontece, não é verdade? Contudo, fé é não somente estar diante do Senhor à espera de um milagre, mas viver diante dele, sabendo que a vida é um milagre. E não é apenas crer porque o milagre aconteceu, mas continuar crendo mesmo quando não há milagres, quando aparentemente ficamos sem respostas. O paralítico poderia estar há muito tempo sem resposta para seus problemas, mas seu encontro com Jesus aconteceu. Seu grande dia chegou. Jesus percebeu o desânimo e atendeu à necessidade imediata do paralítico, que era o perdão dos seus pecados. Nós sabemos que nem todas as doenças têm como sua causa o pecado, mas até os médicos não negam que muitas enfermidades são psicossomáticas e têm a sua causa em algum transtorno do indivíduo. Aqui Jesus poderia ter curado de imediato a parte física do paralítico, mas não o fez. Mas antes curou o seu interior, tirou dele a maior enfermidade, que não apenas o oprimia por alguns anos em uma cama, mas que poderia o deixar prostrado pela eternidade diante do seu maior inimigo, que era o pecado. Cabe destacar que com esta atitude Jesus levantou sobre ele os pensamentos dos mestres da lei ali presentes, que em seus íntimos raciocinavam que apenas Deus poderia perdoar pecados, que Jesus então acabara de ter cometido blasfêmia, que no contexto bíblico é uma atitude de desrespeito contra o caráter de Deus. Mas Jesus provou de duas formas que ele tinha autoridade para perdoar pecados, pois ele mesmo era Deus. A primeira foi pelo discernimento dos pensamentos deles, dos mestres da lei, lhes dizendo o que pensavam, e a outra forma que ele utilizou foi demonstrando, por meio da cura, que ele possui autoridade para, além de perdoar pecados, também a tinha para curar. Mas lembre-se deste aprendizado importante, de que devemos buscar
esta aproximação independentemente daquilo que se coloca entre nós e Jesus. Aproximação que exige uma fé que age para isso. O paralítico, depois de transpor os obstáculos, ainda precisou de cordas para que sua cama fosse descida do teto até Jesus. E talvez você também precise de algum instrumento para se aproximar de Jesus nesta vida corrida e cheia de problemas diários a serem superados. Então, que a sua corda seja a oração sincera que leve a Jesus tudo que lhe cause preocupação, que tem lhe deixado triste, inseguro, ansioso, depressivo, com medo do que poderá acontecer com sua vida e família, neste cenário de pandemia que assola o mundo. Pois Jesus nos assegurou este direito de acesso a Ele, onde encontraremos descanso e solução para todas estas preocupações da vida. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Acredite, não há multidão, telhado, altura ou doença que possa impedir o acesso ou separar você de Jesus, pois o apóstolo Paulo nos ensinou em sua carta aos Romanos que nada tem a capacidade e o poder de nos separar de Jesus e do seu amor para conosco. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tenha certeza de que nada neste universo pode lhe separar do amor de Cristo. Da mesma forma, nada pode impedir que nos acheguemos a esse amor, que foi demonstrado por nós ali na cruz do Calvário. Busque a Jesus, supere as multidões. E neste milagre, Jesus nos dá dicas de como buscá-lo. E é de um modo bem conhecido por nós. Leiamos novamente Mateus 9. Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Aqui Jesus chamou o paralítico de filho, e todos nós sabemos que os filhos, quando estão com medo, com alguma dificuldade ou problema, não têm outro objetivo senão ir para junto do seu pai, para procurar socorro, ajuda, segurança, conforto, carinho e amor. Quantos de nós já vimos esta cena da criança procurando seus pais e não havendo nada que as segure ou impeça elas de se encontrarem com eles? Qualquer um que se coloque em seu caminho certamente verá aquela cara de insatisfação e receberá o devido empurrão da criança para que saia de seu caminho até seus pais. Então, procuremos com fé semelhante o nosso Pai, para que possamos ouvir a sua voz falando conosco. Assim, da mesma forma que o paralítico ouviu, se apropriou e viveu as palavras de Jesus, nós devemos nos apropriar e vivermos as palavras de Jesus dirigidas para nossas vidas. Primeiro, aquelas do versículo 5b, para que recebamos o perdão de nossos pecados. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. A segunda palavra que podemos nos apropriar
é a da cura total para nossas vidas, pois aqui Jesus curou o corpo e alma do paralítico, curas que também estão acessíveis a todos por meio de Jesus, pois as palavras de cura de Jesus ao paralítico foram: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Assim, após identificarmos nossa multidão de impedimentos de aproximação de Cristo, de eliminação e superação desses impedimentos e dificuldades, por meio de atitude inabalável, demonstraremos a nossa fé em Jesus, que nos renovará o ânimo, nos concederá perdão, cura e libertação. Com uma atitude de fé, vivendo as palavras de Jesus em nossas vidas, mesmo em meio a qualquer crise e dificuldades, sejam elas motivadas pela pandemia, como desemprego, insegurança, ansiedade, depressão, enfermidades em nossa família, ainda assim podemos ter fé e reconhecer que Jesus é o nosso socorro. Lembrem-se de suas palavras: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Vocês encontrarão descanso para as suas almas se forem até Jesus. Jesus, só Ele é a fonte de nossa salvação. Ele nos fornece o perdão de nossos pecados, pois ali na cruz do Calvário, ao morrer em nosso lugar, Ele pagou um alto preço. Morreu para que tivéssemos vida e ressuscitou ao terceiro dia, para que fosse glorificado e nós juntos com Ele. Portanto, meus amados, seguindo o exemplo dos amigos do paralítico e do próprio paralítico, possamos agir em fé, como nos ensina o versículo 12 desta passagem de Marcos, que diz: ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Tenham fé, não fiquem à margem da multidão, escalem o telhado de Deus e coloquem sua presença sobre a rocha inabalável que é Jesus. Você obterá mais do que pediu. Não é agradável ficar de mãos atadas sobre uma maca, mas você tem o poder de escolha. Uma vez tendo encontrado Deus vivo e perdoador em Jesus, você se verá de pé, saindo para uma nova vida no poder do amor de Deus.